Quando meu marido disse casualmente, meus amigos acham que você não é extraordinário o suficiente para mim. Eu poderia encontrar alguém melhor, eu simplesmente respondi, então vai encontrar alguém melhor. Naquele mesmo dia, cancelei silenciosamente nossos planos, os presentes, tudo. 2 semanas depois, às 4 horas da manhã, seu amigo mais próximo me ligou em lágrimas. Por favor, atenda. Aconteceu algo esta noite, e tem a ver com você. Acordei com a MTT arrumando uma mala. O que você está fazendo? Perguntei, ainda grogue, olhando para o relógio. 6h15 da manhã. Vou passar uns dias na casa do Marcos. Ele nem olhou para mim, só continuou dobrando camisas com uma precisão quase obsessiva. Preciso de espaço para pensar sobre o nosso relacionamento, para saber se é isso mesmo que eu quero. Sentei-me. O que você quer que seja isso para nós? Perguntou ele, gesticulando vagamente para o nosso quarto, onde eu via os 7 anos de casamento representados pelos móveis e pelas fotos emolduradas. Você é uma ótima pessoa, Cora, mas meus amigos têm me perguntado por que estou com alguém que não tem ambições, alguém que só se sente confortável, sem impressionar. Aquela palavra me atingiu como um tapa. Siena disse algo ontem à noite que realmente me marcou. Ela disse: eu era extraordinária demais para estar com alguém comum. E acho que ela tem razão. Ele fechou a mala. Então, vou tirar um tempo para pensar se quero continuar neste casamento ou se quero encontrar alguém mais alinhado com o rumo que minha vida está tomando. Ele caminhou em direção à porta, mala na mão. É MTT, eu disse. Ele se virou, provavelmente esperando lágrimas, esperando que eu implorasse para que ele ficasse. Antes de você ir, preciso lhe contar algo sobre o meu trabalho, sobre o que eu realmente tenho feito nos últimos 3 anos, enquanto você pensava que eu estava apenas acomodado e sem nada de especial. Ele pousou a mala, irritado. Cura, esta não é a hora para isso. Minha empresa acaba de ser adquirida por 21 milhões de dólares. Minha participação é de 12,7 milhões. Eu disse isso calmamente, observando claramente sua expressão enquanto ele processava informações que não se encaixavam em sua narrativa. Então, sim, fique à vontade na casa do Marcos. Pense se você quer encontrar alguém mais impressionante. E enquanto você pensa nisso, eu estarei planejando algo especial para o seu aniversário. Não se preocupe, você e todos os seus amigos estão convidados. Ele abriu a boca. Nada saiu. Ah, e é MTT. O contrato de aluguel do apartamento está no meu nome, então fique à vontade para levar o tempo que precisar. Só não aqui. O silêncio que se seguiu foi o som mais reconfortante que ouvi em 7 anos. Ele ficou paralisado na porta, segurando a alça da mala com uma das mãos, visivelmente tentando processar o que eu acabara de dizer. Eu conseguia ver os cálculos se desenrolando em seus olhos. 12,7 milhões. Aquisição da empresa, 3 anos. Tentando conciliar os números com a mulher que ele pensava conhecer. Você está mentindo, disse-lhe finalmente. Sua voz era monótona, defensiva. Você não tem uma empresa. Você faz consultoria freelance do apartamento. Eu faço consultoria em gestão de crises, corrigi. Para empresas de tecnologia, violações de dados, pesadelos de relações públicas, escândalos executivos, o tipo de desastre que outras empresas não aceitam. Peguei meu celular na mesa de cabeceira, abri meu e-mail e virei a tela para ele. É da Catalyst Ventures. A aquisição foi concluída ontem. Gostaria de ler a confirmação da transferência bancária? Ele não se mexeu, não tentou pegar o telefone, apenas ficou me encarando como se eu tivesse começado a falar uma língua que ele não entendia. Minha sócia se chama Mayatin, abrimos a empresa há 3 anos, mais ou menos na mesma época em que você recebeu aquela promoção da qual tanto se orgulhava. Lembra quando você chegou em casa falando sobre seu novo cargo, seu aumento e como finalmente tinha conseguido? Eu desliguei o telefone. Fiquei feliz por você. Preparei seu jantar favorito. Ouvi você falar sobre seu sucesso por 2 horas. Eu nunca mencionei que tinha acabado de fechar contrato com meu primeiro cliente da Seven Figureuri. Por quê? A palavra saiu engasgada. Por que você não me contou? Pensei nisso. Pensei mesmo. Porque você tinha tanto orgulho de ser o bem-sucedido, eu disse finalmente.
O provedor, o marido excepcional com a esposa que o apoiava. E eu realmente achava que deixar você ter essa narrativa era o que uma boa esposa fazia. Que me fazer menor para que você se sentisse maior era amor. Levantei da cama, passei por ele, fui até o closet e comecei a pegar roupas para o dia. Um vestido preto simples. Profissional, o tipo de roupa que eu usava em reuniões com clientes quando precisava transmitir autoridade. Eu te sustentei por 2 anos depois que você terminou a pós-graduação, eu disse, mantendo a voz calma. Enquanto você estagiava em empresas que não pagavam nada. Eu paguei o aluguel. Eu paguei as contas. Nunca mencionei isso porque achava que era coisa de sócio. A MTT ainda estava parado na porta, agora pálido, com a mala pendurada, esquecida, na mão. No ano passado, quando sua empresa passou por uma reestruturação e seu salário foi reduzido, eu cobri a diferença. Você ficou constrangido, então não fiz alarde. Simplesmente transferi o dinheiro da minha conta empresarial para a nossa conta conjunta para que você não precisasse se preocupar. Tirei o vestido do cabide. O Tesla que você anda testando todo fim de semana? Dei uma entrada semana passada. $20.000. Surpresa, Cora. O apartamento em que moramos. O contrato de aluguel está em meu nome. Está assim desde antes de nos casarmos. Você se mudou para cá comigo, e não o contrário. Virei-me para encará-lo. Os móveis, os quadros nas paredes, o carro que você dirige. Comprei tudo. Não porque estivesse contando os pontos, mas porque achava que estávamos construindo uma vida juntos. Achava que éramos parceiros. Seu rosto passou de pálido para cinzentado. Eu não sabia. Não, você não sabia. Porque você nunca perguntou. As palavras saíram mais incisivas do que eu pretendia. Anos de frustração reprimida finalmente encontraram sua força. Em 7 anos de casamento, você nunca me perguntou no que eu estava realmente trabalhando, o que me importava, o que eu estava construindo. Você simplesmente presumia que eu estava ali para apoiar sua carreira, seus sonhos, suas ambições. A esposa comum com o marido extraordinário. Passei por ele e entrei no banheiro, começando a escovar os dentes. Pelo espelho, pude vê-lo ainda parado ali, processando a informação, tentando se encontrar em uma conversa que havia lhe escapado completamente do controle. Eu te conheci há 9 anos, eu disse enquanto escovávamos os dentes. Naquela cafeteria em Portland, você era um estudante de pós-graduação com grandes sonhos de mudar o mundo através da arquitetura. Você tinha um jeito de falar sobre prédios como se fossem seres vivos. E eu me apaixonei perdidamente. Enxaguei a boca e guardei a escova de dentes. Nos casamos no vinhedo dos meus pais em Napa. Uma cerimônia pequena, só com a família e amigos próximos. Eu vesti o vestido da minha avó. Você chorou durante os votos. Você prometeu me ver de verdade, pelo resto de nossas vidas. A lembrança pairava entre nós como algo tangível. Durante os primeiros anos, achei que você me via. Achei que éramos felizes. Eu trabalhava como consultora freelancer, contribuía com as contas, apoiava sua carreira, preparava suas comidas favoritas, comparecia aos seus eventos de trabalho, sorria para seus colegas e ouvia você falar sobre seus projetos por horas. Meus olhares se encontraram no espelho. Eu era muito boa em ser a mulher discreta. A presença constante que não exigia atenção. Pensei que era isso que você queria, disse a MTT em voz baixa. Você nunca disse que queria mais. Eu não deveria ter precisado dizer isso. Virei-me para encará-lo diretamente. Você deveria ter perguntado. Em 7 anos, você deveria ter se perguntado pelo menos uma vez se havia algo mais em mim do que aquilo que você podia ver na superfície. Ele sentou-se ao lado da mala e passou as mãos pelos cabelos. Não entendo. Você tinha todo esse sucesso, essa empresa, esse dinheiro. Por que escondeu tudo isso? Por que me fez pensar que eu era insignificante? Terminei por ele. Porque achei que você precisava ser o bem-sucedido. Achei que era isso que você queria. E talvez eu tenha parado, surpresa com a constatação mesmo enquanto a dizia em voz alta. Talvez eu estivesse te testando, vendo se você me amaria mesmo me considerando uma pessoa comum, sem nada de impressionante em mim que pudesse te fazer bem. Os resultados dos testes chegaram.
Ele havia falhado de forma espetacular. Você disse que Siena lhe contou que eu era uma pessoa comum, eu respondi. Quando foi essa conversa? Ontem à noite, no jantar. Ele parecia desconfortável. Um grupo de nós saiu depois do trabalho. Marcus Devon Harper Siena. Estávamos conversando sobre relacionamentos, carreira, coisas da vida. E a Siena não disse isso de uma forma ruim. Ela só disse que achava que eu provavelmente merecia alguém melhor. Que eu era realizado demais para estar com alguém que não tivesse o mesmo nível de ambição. E você concordou com ela. Não era uma pergunta, mas ele respondeu mesmo assim. Eu achei que ela tinha razão. Assenti lentamente. Ei, então esta manhã você acordou e decidiu arrumar uma mala para ir à casa do Marcus e pensar se queria continuar casado com sua esposa sem graça. É mais ou menos isso, se você disser dessa forma? Como posso dizer isso, é MTT? Voltei para o quarto e comecei a arrumar a cama. Você estava me deixando, não com conversa, honestidade ou qualquer tentativa de resolver o que estava sentindo. Você simplesmente fez as malas e foi embora às 6 da manhã para evitar a confusão de um término de verdade. Ele fez uma careta. Eu ia te ligar mais tarde. Para explicar tudo direitinho. Que generosidade. Alisei o edredom e afofei os travesseiros. Bem, você não precisa ligar agora. Pode explicar tudo direitinho aqui mesmo. Diga-me exatamente o que te fez pensar que eu era uma pessoa comum. Estou genuinamente curioso. A MTT mudou o peso do corpo, visivelmente desconfortável. Não é que você seja uma pessoa comum. É só que você não tem ambições. Você trabalha em casa. Não tem um cargo, uma trajetória de carreira ou uma renda de 7 dígitos. Ele parou. Ou uma empresa multimilionária, ou clientes em 6 países, ou ofertas de aquisição de 2 empresas da lista Fortune 500. Sentei-me na beira da cama. Que parte disso lhe parece pouco ambiciosa? Eu não sabia de nada disso porque você nunca perguntou. Repeti, deixando a informação penetrar. 7 anos, é MTT. Você nunca perguntou. A luz da manhã começava a filtrar-se pelas persianas, projetando listras no chão do quarto. Em algum lugar lá fora, eu conseguia ouvir o trânsito aumentando, a cidade despertando, as pessoas começando seus dias comuns com seus problemas comuns. Meu problema já não era mais comum. Quero que você vá à casa de Marcus, eu disse finalmente. Quero que você reflita com calma se sou alguém extraordinário o suficiente para você. E enquanto você faz isso, eu também estarei fazendo algo. O quê? Planejando sua festa de aniversário? Eu sorri, mas não era um sorriso sincero. Você disse que todos os seus amigos estão convidados, certo? Marcus, Devon, Harper, Siena, aqueles que acham que eu sou tão comum. Ele assentiu lentamente, agora cauteloso. Ótimo, porque eu já tenho uma reserva no russo para o seu aniversário. Fiz há 4 meses. Restaurante com estrela Michelin, lista de espera de 3 meses, tudo o que se espera. Eu ia te surpreender com um jantar a sós, só nós dois. Levantei-me, fui até meu closet, comecei a me vestir, mas acho que vou modificar a reserva. Transformar em um evento em grupo, algo memorável. Cora, o que você está planejando? Vesti o vestido preto e fechei o zíper. Planejo dar a você e seus amigos exatamente o que vocês querem, a verdade sobre quem eu realmente sou. Chega de me esconder, chega de ser insignificante. Peguei a mochila do meu laptop na escrivaninha e as chaves do carro na comoda. O contrato de aluguel do apartamento está no meu nome, como eu disse. Então, pegue sua mala e vá para a casa do Marcus. Leve 1 semana, 2 semanas, o tempo que precisar para decidir se quer encontrar alguém mais impressionante do que eu. Caminhei até a porta do quarto, parei e olhei para trás. Mas, MTT, não perca o jantar de aniversário. Prometo que será inesquecível. Dirigi até o apartamento de Maya no bairro Mission, chegando pouco depois das 7h30. Ela morava no 3º andar de um prédio vitoriano reformado, o tipo de lugar com pisos de madeira originais e janelas salientes que captavam a luz da manhã. Mal bati na porta quando ela abriu, já vestida, com o café pronto. Conte-me tudo, disse ela,
puxando-me para dentro. Desabei no sofá dela e arrumei a mala. O discurso sobre ser uma pessoa comum. O jeito que ele me olhou quando contei sobre a aquisição, o convite para o jantar de aniversário dele que ia se transformar em algo completamente diferente. Maia escutou sem interromper, sua expressão mudando de choque para raiva e, por fim, para algo que parecia quase uma vingança. Quando terminei, ela nos serviu café e sentou-se à minha frente. 3 anos, disse ela baixinho. 3 anos você escondeu o que construímos porque tinha medo da reação dele. Eu não estava com medo. Sim, você estava. Você estava apavorada que ele se sentisse diminuído, que se sentisse ameaçado, que não fosse capaz de lidar com uma esposa mais bem-sucedida do que ele. Ela pousou a xícara. E sabe de uma coisa? Você estava certo. No instante em que os amigos dele questionaram se você era extraordinário o suficiente, ele começou a arrumar as malas. As palavras doeram porque eram verdadeiras. Maia e eu nos conhecemos no primeiro ano da faculdade, designadas aleatoriamente como colegas de quarto em um dormitório que cheirava a carpete velho e ambição. Ela estudava ciência da computação. Eu estudava administração de empresas. Ficávamos acordadas até tarde conversando sobre as empresas que construiríamos um dia, o impacto que causaríamos, a maneira como transformaríamos setores que precisavam desesperadamente de mudanças. Depois da formatura, seguimos caminhos diferentes por alguns anos. Ela trabalhou em uma startup de tecnologia em Austin. Eu fiz consultoria para várias empresas em São Francisco, mas continuamos próximos, conversando toda semana, compartilhando ideias e acompanhando o desenvolvimento das nossas carreiras. Então, há 3 anos, enquanto tomávamos uns drinks num bar de vinhos em North Beach, Maia me apresentou uma ideia. Gestão de crises para empresas de tecnologia, disse ela. Mas não aquele tipo de baboseira corporativa, e sim a gestão de crises de verdade. Quando uma empresa sofre uma violação de dados e milhões de registros de clientes são expostos. Quando um executivo é pego fazendo algo terrível e o conselho precisa controlar os danos. Quando tudo está pegando fogo e as agências de relações públicas tradicionais estão com muito medo de se envolver. Fiquei intrigada imediatamente. Por que nós? Porque somos boas em apagar incêndios. Porque entendemos de tecnologia. E por que ninguém espera que 2 mulheres entrem numa sala e resolvam o que seus consultores supervalorizados não conseguiram? Ela sorriu. Além disso, ganharíamos uma fortuna. Ela não estava errada. Tínhamos começado devagar. Maia cuidava da parte técnica, entendendo os sistemas, as brechas, as vulnerabilidades. Eu lidava com a perspectiva do povo, os executivos, os conselhos, as declarações cuidadosamente elaboradas que reconheciam os problemas sem gerar responsabilidade legal. Nosso primeiro cliente foi uma empresa fintech de médio porte que expôs os dados financeiros de 3 milhões de usuários devido a um erro de programação. Eles nos contrataram por desespero, depois que 2 outras empresas os rejeitaram. Resolvemos o problema em 6 semanas, minimizamos os danos à imagem da empresa, implementamos novos protocolos de segurança e transformamos uma catástrofe em um estudo de caso sobre resposta responsável a crises. A notícia se espalhou rapidamente no mundo fechado dos executivos de tecnologia. Ao final do primeiro ano, tínhamos arrecadado $800 mil. Ao final do segundo ano, $2,3 milhões. No ano passado, $4,2 milhões. Éramos caros. Éramos discretos. E éramos devastadoramente eficazes em salvar reputações e carreiras quando tudo estava desmoronando. Há 6 meses, 2 empresas da lista Fortune 500 nos procuraram com interesse em nos adquirir. Elas queriam nossos métodos, nossa carteira de clientes e nossa experiência. Mas, acima de tudo, eles nos queriam. As ofertas eram impressionantes, do tipo que fazia o meu contador desenvolver um tique nervoso quando me mostrava as projeções. Mas ambas as ofertas tinham a mesma condição: tínhamos que tornar o assunto público. Nossa estrutura de LLC mantinha nossos nomes ocultos, oferecendo anonimato aos clientes que valorizavam a discrição acima de tudo. Mas, se quiséssemos pagamentos de 8 dígitos, precisávamos nos tornar a face pública do que havíamos construído. Hesitei durante meses. Disse a Maia que precisava de mais tempo, que não estava pronta, que tornar o assunto público complicaria as coisas em casa. A verdade era mais simples e mais patética.
Eu tinha medo de como o EMTT reagiria. Eu deveria ter contado a ele anos atrás, pensei agora, encarando meu café. Quando começamos a ganhar dinheiro de verdade, quando conquistamos nosso primeiro cliente com um contrato milionário, eu deveria ter sido honesta. Por que você não estava? Maia perguntou gentilmente. Eu pensei nisso. Pensei muito nisso. Porque ele tinha muito orgulho de ser o bem-sucedido, o provedor da família. Toda vez que íamos a uma festa ou evento de trabalho, ele me apresentava como sua esposa, que faz consultoria freelance, e então passava 20 minutos falando sobre seu projeto arquitetônico mais recente. E eu ficava ali sorrindo, acenando com a cabeça, fazendo o papel de esposa compreensiva. Coloquei minha xícara de lado. Eu dizia a mim mesma que estava sendo gentil, deixando-o brilhar, sem transformar isso em uma competição. Mas não era gentileza, disse Maia. Era condescendência. Agora eu sei disso. Ela pegou o laptop e o abriu na mesa de centro entre nós. Então, é o seguinte. A Catalyst Ventures está pronta para fechar o negócio. 21 milhões por 60% da empresa. Sua parte, após a divisão, será de 12,7 milhões. A minha, a mesma. Continuamos como sócios executivos. Controle total das operações por um período de 5 anos. O valor ainda parecia irreal. O comunicado de imprensa já está pronto, continuou Maia. Jordan M.C. Nelt está cuidando das relações públicas. Ele coordenou tudo com a Techuntian, a Forbes, a Entrepreneur Magazine e todos os principais veículos de comunicação do setor. A história foi ao ar na noite do aniversário de EMTT. A Short-Term Crisis Management foi adquirida pela Catalyst Ventures. 2 mulheres construíram uma empresa de 8 dígitos enquanto todos fingiam não ver. Ela olhou para mim de relance. É essa a abordagem que Jordan quer usar. As fundadoras invisíveis, as mulheres que construíram algo extraordinário sem chamar a atenção. É uma boa história, K. As pessoas vão adorar. Pensei na MTT ao ver aquela história sobre Marcus, Devon, Sienna e Harper. Todos os amigos que decidiram que eu não era importante o suficiente, rolando o feed e vendo meu rosto ao lado do da minha mãe, vendo os números, vendo a verdade que eles foram preguiçosos ou indiferentes demais para descobrir por conta própria. Quando será a reunião do conselho? Perguntei. Sexta-feira, daqui a 3 dias, os investidores querem finalizar os termos, assinar os documentos, oficializar tudo. Maia fechou o laptop. Estão preparados para isto? Realmente preparados? Porque, uma vez que façamos isto, não há como voltar a ser invisíveis. Somos a cara da empresa. Cada sucesso, cada fracasso, cada decisão, agora é público. Estou pronto, eu disse, e era sério. Naquela tarde, fui para casa e peguei toda a documentação que vinha mantendo nos últimos 3 anos. Acordos de parceria com Maia, contratos com clientes contendo acordos de confidencialidade e cláusulas de não divulgação, extratos bancários mostrando transferências eletrônicas e rendimentos trimestrais, declarações de imposto de renda que contavam uma história que a MTT nunca se deu ao trabalho de ler. Eu vinha nos sustentando financeiramente nos últimos 18 meses, desde que o escritório de arquitetura dele passou por uma reestruturação e seu salário foi reduzido em 30%. Ele estava envergonhado, irritado consigo mesmo e preocupado com o dinheiro. Eu transferi discretamente fundos da minha conta empresarial para a nossa conta conjunta, cobrindo a diferença de forma tão imperceptível que ele nem notou. O apartamento em que morávamos. Meu nome era o único no contrato de aluguel. Eu havia comprado 5 anos antes de nos casarmos, quando eu ainda trabalhava como freelancer e economizava bastante. A MTT se mudou para cá depois do casamento. Nunca nos preocupamos em trocar a papelada, os móveis, os quadros nas paredes, a cafeteira cara que ele usava todas as manhãs. Eu que comprei tudo. Não porque eu estivesse contando os pontos, mas porque eu tinha o dinheiro e ele tinha empréstimos estudantis que ainda estava pagando, o carro que dirigia, o laptop que usava para trabalhar, os ternos sob medida que ficavam bem nas fotos das reuniões com clientes, tudo financiado pela esposa comum que fazia consultoria freelance em casa. Fiz cópias de tudo, organizei em ordem cronológica e criei uma apresentação simples com slides claros e números inegáveis. Então, abri a pasta que havia etiquetado como suporte há 2 anos atrás,
quando me formei em técnico de emergência médica e comecei a procurar emprego. 2 anos de aluguel enquanto ele estagiava em empresas que não pagavam nada, mas prometiam experiência. Os $15.000 que eu lhe emprestei para comprar equipamentos fotográficos profissionais. Equipamentos de ponta para fotografia arquitetônica que fariam seu portfólio se destacar. Ele havia prometido me pagar de volta quando recebesse seu primeiro salário de verdade. Isso foi há 4 anos. Nunca mais tocamos no assunto. A reformulação do site, orçada em $8.000, foi realizada por um desenvolvedor profissional que deixou o portfólio online da MTT com uma aparência elegante e sofisticada. Os $3.000 que gastei com a afiliação dele ao Instituto Americano de Arquitetos. Os incontáveis jantares e almoços com clientes que financiei enquanto ele fazia networking e construía contatos. Eu nunca tinha pensado nisso como uma forma de marcar pontos. Sempre pensei nisso como uma parceria, um investimento em nosso futuro compartilhado, o trabalho invisível que mantém os relacionamentos e os lares unidos. Mas, ao olhar para os números agora espalhados pela minha mesa em colunas organizadas de débitos e créditos, percebi que eu estava subsidiando mais do que apenas a carreira dele. Eu vinha subsidiando o ego dele, financiando a ficção de que ele era o bem-sucedido, o extraordinário, o marido generoso que tivera a bondade de se casar com alguém comum. Meu celular vibrou. Uma mensagem da EMTT. Podemos conversar? Estive pensando no que você disse. Encarei a mensagem por um longo momento. Então respondi, ainda não. Aproveite sua estadia na casa do Marcos. A gente se fala no seu jantar de aniversário. Quase imediatamente, surgiu outra notícia sobre isso. Talvez devêssemos cancelar o jantar. Que fique entre nós. Sorri para a tela. Ele estava começando a entender que algo estava para acontecer. Começando a sentir os primeiros tremores do terremoto que eu estava prestes a desencadear. Não, respondi. Seus amigos foram fundamentais para que você percebesse o quão comum eu sou. Eles merecem estar lá quando você encontrar alguém melhor. O jantar ainda está de pé. Sábado, 20 horas. Italier russo. Não se atrase. Silenciei meu celular e voltei para minha documentação. Faltam 3 dias para a reunião do conselho. Faltam 10 dias para o aniversário do EMTT. Faltavam 10 dias para que todos que um dia me chamaram de pessoa comum descobrissem exatamente o que estavam cegos demais para enxergar. Abri a reserva do talher russo no meu laptop, cliquei no botão de modificação, alterei o número de pessoas de 2 para 12 e adicionei uma observação solicitando a sala de jantar semi-privativa com recursos para apresentações. Então liguei diretamente para o restaurante. Aqui é Cora Shord. Tenho uma reserva para o dia 15. Gostaria de fazer alguns ajustes especiais. A dona do ateliê russo era uma mulher chamada Colette. Seu sotaque francês ainda está carregado, apesar de 20 anos em São Francisco. Ela ouviu meus pedidos com a neutralidade experiente de alguém que já viu de tudo. A sala de jantar semi-privativa. Sim, temos disponibilidade para a sua data. E você gostaria de um equipamento de apresentação. Uma tela e uma conexão para meu laptop. Nada sofisticado, apenas algo simples e profissional, claro. E o menu? O menu degustação do chefe, todos os 12 convidados, a harmonização de vinhos. Fiz uma pausa. E Colette, preciso de total discrição. O convidado de honra não sabe das alterações que estou fazendo. Algo brilhou em sua expressão. Talvez curiosidade, ou o reconhecimento de uma história que já ouvirá em versões diferentes. Naturalmente, senhorita Shord, prezamos pela discrição. Desliguei o telefone e imediatamente meu celular vibrou com uma mensagem do EMTT, a primeira de muitas que viriam. Isso é uma loucura. Podemos conversar, por favor? Coloquei o telefone com a tela virada para baixo na minha mesa e voltei ao trabalho. Nos 3 dias seguintes, as mensagens chegaram em ondas. 19 mensagens, cada uma revelando exatamente o quão pouco ele entendia sobre o que havia se rompido entre nós. O primeiro dia foi de raiva. Você está sendo completamente irracional quanto a isso. Eu só estava sendo honesto. É isso que devemos fazer em um casamento. O segundo dia foi marcado pela confusão. Não entendo por que você está me ignorando. Podemos ao menos conversar como adultos?
Esse silêncio é infantil. No terceiro dia, ele já havia passado para a fase de conciliação. Não quis dizer isso da forma como soou. Você sabe como eu fico quando estou estressado. O trabalho tem sido intenso, e meus amigos só estavam tentando me ajudar a lidar com a situação. Podemos, por favor, sentar e conversar sobre isso? Não respondi a nenhuma mensagem. No meu trabalho de gestão de crises, aprendi que o silêncio costuma ser mais devastador do que o confronto. Quando as empresas enfrentavam escândalos, a pior coisa que podiam fazer era entrar em discussões com os críticos. Isso dava fôlego à história, mantinha-a viva e permitia que a narrativa tomasse rumos imprevisíveis. Melhor ficar em silêncio. Deixe que o outro lado preencha o vácuo com seus próprios medos e projeções. Deixe que imaginem os piores cenários possíveis. No quinto dia, eu já conseguia sentir o Emmett entrando em pânico. Por favor, Cora, me diga o que eu posso fazer para consertar isso. Eu sei que errei. Eu sei que disse algo que me magoou, mas estamos juntos há 7 anos. Isso tem que valer alguma coisa. Por favor. Sexto dia. Marcos diz que eu deveria te dar espaço, mas não consigo ficar aqui sem saber o que você está pensando. Você pretende me deixar? Está falando com um advogado? Por favor, me diga o que está acontecendo. A menção a um advogado foi interessante. Ele estava começando a entender que aquilo não era uma briga. Era algo diferente. Sétimo dia. Passei de carro em frente ao apartamento hoje. Seu carro estava lá, mas você não atendeu quando bati na porta. Eu sei que você está em casa. Eu sei que você pode me ouvir. Isso não é justo. Você não pode simplesmente me ignorar assim. Na verdade, eu poderia. O apartamento era meu. O contrato de aluguel estava em meu nome. Ele não tinha o direito legal de estar lá, e eu já havia trocado as fechaduras, uma precaução que Elenvoz havia recomendado durante nosso primeiro encontro. Conheci ele no quarto dia, em seu escritório envidraçado no 42º andar de um prédio no distrito financeiro. Maya a recomendou em 7 palavras: ela protege o patrimônio das mulheres. Ela é implacável. Ele tinha uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados num Chanel impecável, e usava um terno que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Ela tinha o tipo de rosto que já tinha visto todas as variações da traição humana e não se impressionava mais com nada disso. Eu havia trazido cópias de tudo. O contrato de aluguel do apartamento, extratos bancários, declarações de imposto de renda, todo o histórico de apoio financeiro que eu havia fornecido durante nosso casamento. Ele espalhou os documentos sobre sua enorme mesa e os examinou com a concentração de um cirurgião examinando radiografias. Isso é incomum, disse ela após vários minutos de silêncio. Normalmente, ajudo mulheres a comprovar suas contribuições não financeiras. Cuidado infantil, administração da casa, trabalho emocional, tentando argumentar que essas coisas têm valor, mesmo que não se reflitam em uma conta bancária. Ela olhou para mim. Você está na posição oposta. Você é quem sustenta a casa e ele nem sabe disso. Ele já sabe, eu disse. Contei a ele na manhã em que ele ia embora. Como ele reagiu? Choque, incredulidade. No começo, ele me acusou de mentir. Ele assentiu com a cabeça, sem surpresa. Geralmente é assim. Homens como seu marido constroem sua identidade em torno do papel de provedores. Quando essa narrativa desmorona, eles não lidam bem com isso. Ela pegou um bloco de notas e começou a fazer anotações. A Califórnia é um estado de regime de comunhão de bens. Presume-se que tudo que for adquirido durante o casamento seja de propriedade conjunta, mas existem exceções. Ela me explicou os detalhes. O apartamento era meu. Adquirido antes do casamento, o contrato de aluguel nunca foi alterado. Era propriedade separada. Meu negócio era mais complicado. Maya e eu tínhamos começado durante meu casamento, o que significava que a MTT poderia potencialmente reivindicar uma parte de seu valor. Mas, disse Ellen, batendo a caneta no bloco de notas, se você puder demonstrar que construiu o negócio com seu próprio trabalho e capital, e que ele não contribuiu em nada para o seu sucesso, você terá um argumento forte para mantê-lo separado. Você tem documentação que comprove como financiou os custos iniciais?
Tudo veio das minhas economias pessoais de antes do nosso casamento. Ótimo! E ele alguma vez contribuiu financeiramente para o negócio, investiu dinheiro, concedeu empréstimos? Não. Ele nem sabia que existia até 4 dias atrás. Ellen esboçou um pequeno sorriso. Melhor ainda. E a carreira dele? Você o apoiou financeiramente enquanto ele a construía? Contei ela sobre os 2 anos de aluguel, o empréstimo para equipamentos, o design do site, as associações profissionais e os eventos de networking. Documente tudo, disse Ellen. Datas, valores, qualquer comunicação escrita sobre o reembolso. Na Califórnia, quando um cônjuge apoia a educação ou o desenvolvimento profissional do outro, isso pode ser considerado uma contribuição separada que compensa as reivindicações de bens comuns. Ela elaborou os documentos preliminares de separação, me aconselhou sobre proteção patrimonial e explicou como separar nossas contas bancárias sem levantar suspeitas. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Ellen quando eu estava saindo. 7 anos é muito tempo. As pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão estressadas ou influenciadas por amigos. Às vezes, a terapia de casal pode ajudar. 7 anos sendo invisível já é tempo suficiente, eu disse. Ele me observou por um instante e depois assentiu. Muito bem, terei os documentos prontos no início da próxima semana. Mas, senhorita Shord, uma vez protocolado, não há como voltar atrás. Certifique-se de que é realmente isso que deseja. Pensei na mala do EMTT, na crueldade banal de ser chamada de insignificante. Em cerca de 7 anos me diminuindo para que ele se sentisse maior. É isso que eu quero, eu disse. No 8º dia, encontrei-me com Jordan M. Nelt num café na missão. Ele já estava lá quando cheguei, sentado numa mesa de canto com o laptop aberto e 2 cafés à sua espera. Jordan estava na casa dos 40 anos, sempre vestido como se tivesse acabado de sair de uma reunião com pessoas importantes, o que geralmente acontecia. Ele construiu sua carreira gerenciando lançamentos de produtos para empresas de tecnologia. O tipo de construção narrativa cuidadosa que transformou lançamentos de software em momentos culturais. Você finalmente está fazendo isso, disse ele quando me sentei. Tornando público o que você construiu. Expliquei a situação. O fim do casamento, a conclusão da aquisição em menos de 2 semanas, o jantar de aniversário que eu estava planejando para o EMTT e seus amigos. Jordan ouviu sem interromper, sua expressão mudando de surpresa para algo que parecia quase admiração. Isso é delicado, disse-lhe quando terminei. Não podemos dar a impressão de que você está anunciando a aquisição para humilhar seu marido. Tem que ser sobre os negócios, sobre você e Mai assumindo o controle da situação. As coisas pessoais, o casamento, o jantar de aniversário, isso fica no âmbito pessoal. Não estou tentando humilhá-lo, eu disse. Só cansei de me esconder. Eu sei, mas a imprensa não vai ver dessa forma se não tomarmos cuidado. Vão transformar isso em uma história de vingança, de uma esposa ressentida se vingando do marido. Essa não é a história que queremos. Ele abriu um rascunho de comunicado de imprensa no laptop. A Short Crisis Management foi adquirida pela Catalyst Ventures. 2 mulheres construíram uma empresa de 8 dígitos enquanto todos fingiam não ver. Começamos destacando as conquistas empresariais, a inovação. O fato de vocês terem lidado com algumas das maiores crises tecnológicas dos últimos 3 anos sem que ninguém soubesse seus nomes. Essa é a história. Quando entra no ar? Estou pensando em sábado à noite, às 23 horas, depois do seu jantar. Ele olhou para mim. Isso lhe dá um momento a sós com o EMTT e seus amigos. Enquanto todos ainda estão assimilando o que você disse, o comunicado de imprensa é divulgado pela manhã. Está em todos os lugares. Blogs de tecnologia, notícias de negócios, LinkedIn. A história passa a ser sobre o seu sucesso, e não sobre o seu casamento. Você consegue coordenar com a Forbes? O TechCrunch já fez isso. Eles estão ávidos por essa história. Fundadoras anônimas que construíram algo gigantesco. Isso é um prato cheio para a imprensa de negócios agora. Ele fechou o laptop. Mas Cora, preciso que você entenda uma coisa. Uma vez visível, você não pode voltar a ser invisível. As pessoas terão opiniões sobre você, sobre seu negócio, sobre seu casamento.
Elas vão dissecar sua vida nas redes sociais. Você está preparado para isso? Refleti sobre os últimos 7 anos, sobre me apresentar como esposa do EMTT em festas e observar os olhos das pessoas perderem o interesse no momento em que descobriam que eu apenas fazia consultoria. Sobre ser notável em segredo porque eu tinha medo do preço que a visibilidade custaria. Estou pronto, eu disse. No 14º dia, na manhã do aniversário do EMTT, acordei às 5 horas com um e-mail da Maia com o assunto: conseguimos. Transferência bancária confirmada. Os profissionais eram ricos. Acabaram de cair 12,7 milhões de dólares na sua conta. Confira. Ah, e espere. Abri meu aplicativo bancário com as mãos tremendo. O número estava lá. Inegável. 7 dígitos seguidos por mais dígitos do que eu jamais tinha visto na minha conta pessoal. Eu esperava pela euforia, pelas lágrimas, por algum grande momento cinematográfico de triunfo. Pai, eu me senti calmo, lúcido, como se tivesse caminhado na neblina por 7 anos e alguém finalmente tivesse acendido o sol. O dinheiro não era o objetivo. O objetivo era que eu havia construído algo real enquanto todos olhavam para o outro lado. Eu havia provado para mim mesmo, se não para mais ninguém, que o que era extraordinário não era algo que alguém decidisse sobre você. Levantei da cama, fui até meu closet e peguei o vestido de seda azul marinho que havia comprado na semana passada especificamente para esta noite. Corte simples, tecido caro, do tipo que sussurra em vez de gritar. Tomei banho, me maquiei e arrumei o cabelo. Quando me olhei no espelho, mal reconheci a mulher que me encarava. Não porque eu parecesse diferente, mas porque me sentia diferente. Pensamentos presentes. Sem mais desaparecer. Meu celular vibrou. Outra mensagem da EMTT. Te vejo hoje à noite. Sorri para a tela e respondi, 20 horas. Não se atrase. Cheguei a Elier Russo às 7h45. Estacionei no estacionamento do outro lado da rua. O ar da noite estava fresco, típico de São Francisco no final de setembro, trazendo aquele cheiro de sal e neblina da Bahia. Caminhei os 2 quarteirões até o restaurante, meus saltos clicando contra o asfalto em um ritmo constante que parecia uma contagem regressiva. A fachada do restaurante era discreta. Apenas uma placa de bronze ao lado de uma porta de madeira escura. O tipo de lugar que não precisava se anunciar, porque todos que importavam já sabiam onde ficava. Ao longo dos anos, passei por ali uma dúzia de vezes com o EMTT, observando diminuir o passo a cada vez, com os olhos fixos nos casais que desapareciam por aquela porta, rumo à magia que os aguardava lá dentro. Um dia, ele dizia, quando eu realmente conseguir, nós iremos lá. Eu tinha feito a reserva há 4 meses atrás, quando ainda achava que significava algo entre nós. Colette estava à espera lá dentro, elegante de preto, com o seu forte sotaque francês ainda presente, apesar de eu saber que ela tinha vivido 20 anos em São Francisco. Ela me reconheceu imediatamente. Havíamos conversado ao telefone 3 vezes na última semana, acertando os detalhes finais. Senhorita Shord, disse ela, estendendo a mão. Tudo está preparado exatamente como a senhora solicitou. Obrigada, Colette. Ela me conduziu para além do salão principal, passando por mesas de casais bem vestidos que conversavam em voz baixa enquanto bebiam vinhos que custavam mais por garrafa do que as compras semanais da maioria das pessoas. Passamos por um corredor forrado com fotografias em preto e branco dos mercados de comida parisienses e, em seguida, por uma porta que dava para a sala de jantar semi-privativa que eu havia reservado. Estava perfeito. A mesa estava posta para 12 taças de champanhe, que captavam a luz das lâmpadas Edison no teto. Os menus já estavam dispostos. Eu havia pré-selecionado o menu degustação do chefe, com 7 pratos e harmonização de vinhos para cada um deles. Num canto, discretamente, mas visível, estava a tela e o projetor que eu havia solicitado. Já estavam conectados à rede Wi-Fi do restaurante. O equipamento de apresentação está pronto. Colette disse, vocês poderão se conectar diretamente de seus laptops, e eu já dei as instruções ao operador de som. O champanhe será servido quando vocês derem o sinal. Peguei meu laptop e testei a conexão. O primeiro slide apareceu na tela, um slide simples com o título e o logotipo da minha empresa. Avancei rapidamente pela apresentação, certificando-me de que tudo estivesse em ordem.
O anúncio da aquisição, a documentação financeira, o cronograma de suporte, tudo claro, profissional e inquestionável. Perfeito, eu disse, desconectando. Reconectarei quando estiver pronto. Você vai se juntar à festa imediatamente ou prefere esperar no bar? O bar? Eu disse, quero vê-los chegar. Colette me levou de volta ao salão principal e me acomodou na extremidade oposta do bar, de forma que eu pudesse ver a entrada e o corredor que levava à sala de jantar privativa. Ela colocou um copo de água com gás na minha frente sem pedir. Para que eu pudesse ter clareza, disse ela baixinho, e eu apreciei a compreensão dela. Eu precisava ter clareza esta noite. O presente para cada momento do que estava prestes a acontecer. Os primeiros convidados chegaram às 7h53. Marcos e Devon, colegas de quarto de faculdade de EMTT. Ambos estavam vestidos com ternos que gritavam o dinheiro do mercado financeiro. Marcos havia engordado desde a última vez que o vi em um churrasco 2 verões atrás. Devon tinha raspado a cabeça, provavelmente tentando se antecipar à calvície que claramente estava se alastrando. Eles olharam em volta, confusos, checando seus celulares e comparando anotações. Pela janela, observei-os mostrando um ao outro as mensagens de texto. Convites que eu havia enviado de um número desconhecido, alegando ser da MTT. Colette os cumprimentou com gentileza, confirmou que estavam ali para a festa de Ashore e os conduziu à sala de jantar privativa. Observei seus rostos enquanto passavam. Curiosidade, incerteza, o início daquela ansiedade social que surge quando não se sabe qual papel se deve desempenhar. Harper chegou em seguida, às 7h57, colega de Anne da Morrison & Associates. Eu a havia encontrado exatamente 3 vezes em 7 anos. Ela foi vista 2 vezes em festas de fim de ano da empresa e uma vez em um jantar para comemorar a promoção de AMTT. Era o tipo de mulher que se vestia como se estivesse sempre a caminho de uma reunião importante. Blazer impecável, blusa engomada, saltos que acrescentavam uns 7 centímetros, mas que, de alguma forma, ainda pareciam práticos. Ela cumprimentou Marcos e Devon com uma cordialidade profissional que não chegava a ser uma amizade genuína. E percebi que ela provavelmente também não os conhecia bem. Éramos todos coadjuvantes na vida de AMTT, mantidos cuidadosamente separados, de modo que nunca trocávamos figurinhas. Exatamente às 8h, Siena entrou. Eu nunca a tinha conhecido pessoalmente, mas a reconheci pelas fotos que a AMTT me mostrou. Alta, loira, daquele tipo de beleza que parecia cara de manter. Ela usava um vestido que provavelmente custava o que a maioria das pessoas gasta com aluguel. Verde esmeralda, justo ao corpo, do tipo que chama a atenção em qualquer lugar. Essa era a mulher que disse ao médico que eu não tinha nada de especial. A amiga cuja opinião importou mais do que 7 anos de casamento. Eu a observei cumprimentar os outros com uma confiança natural. Via rir de algo que Marcos disse. Via se acomodar na sala como se pertencesse àquele lugar, como se aquela fosse a sua festa, a sua celebração, o seu palco. Não por muito tempo. Colette ofereceu champanhe. Siena aceitou. As outras fizeram o mesmo. Eles se aglomeraram na sala de jantar privativa, visíveis através da divisória de vidro, e sua linguagem corporal oscilava entre a confusão e aquela energia social forçada que as pessoas adotam quando não têm certeza do que está acontecendo, mas não querem parecer descoladas. Verifiquei meu telefone. Também estava lá. O EMTT estava atrasado. Então a porta se abriu e lá estava ele. Ele ficou parado na entrada por um instante, observando o restaurante, e eu vi a confusão tomar conta de seu rosto quando avistou seus amigos através do vidro. Ele pegou o celular e o checou como se tivesse perdido alguma mensagem explicando o que estava acontecendo. Ele estava usando o terno cinza escuro que eu havia comprado para ele 18 meses atrás, quando ele se tornou líder de design sênior. Aquele que eu mandei fazer sob medida para ele em uma loja em North Beach, que cobrou $200 só pelos ajustes. Os sapatos de couro italiano que eu lhe dei no Natal passado, os mesmos que ele usou em todas as reuniões importantes desde então. Ele parecia bem-sucedido, elegante, como um homem que tinha a vida resolvida. Eu sabia exatamente quanto daquela imagem eu havia financiado. Seus olhos percorreram a sala, procurando algo, e finalmente pararam em mim no bar. Eu observei processar a informação, enquanto sua esposa o observava sozinha. Havia algo indecifrável em sua expressão.
Ele começou a caminhar em minha direção, seu rosto oscilando entre emoções. A confusão deu lugar à esperança. Uma esperança tingida de incerteza. A incerteza começou a se transformar em medo quando ele percebeu algo na minha postura que lhe indicava que aquela não seria a reconciliação que ele havia imaginado. Cura, disse ele quando me alcançou. O que está acontecendo? Por que Marcos e Devon estão aqui? E Siena, este é o seu jantar de aniversário, eu disse calmamente. Convidei as pessoas cujas opiniões mais importam para você. Mas eu pensei que você tivesse dito que deveríamos conversar. Pensei que seríamos só nós dois. Vamos conversar na frente dos seus amigos, aqueles que te ajudaram a perceber o quão comum eu sou. Levantei-me e alisei o vestido. Vamos, todos estão esperando. Comecei a caminhar em direção à sala de jantar privativa. Atrás de mim, ouvi a MTT me seguindo, seus passos hesitantes, sua respiração ligeiramente ofegante. Ele estava começando a entender que algo estava errado, que o roteiro que ele havia escrito em sua cabeça não era aquele que eu estava prestes a interpretar. Colette abriu a porta da sala de jantar privativa. A conversa lá dentro cessou quando todos se viraram para nos olhar. Observei a expressão de Siena mudar de curiosidade para algo mais cauteloso, vi Marcos e Devon trocarem um olhar, vi Harper pousar sua taça de champanhe com precisão cuidadosa. Obrigado a todos por terem vindo, eu disse, entrando na sala com a autoridade que normalmente reservava para salas de reuniões cheias de executivos em pânico. Por favor, sentem-se todos. Eu queria comemorar o aniversário do EMTT com as pessoas mais importantes para ele. EMTT entrou atrás de mim, ainda confuso, olhando para mim e para os amigos como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça com peças que não se encaixavam. Cora, o que é isso? Sua voz carregava um tom de desespero. É exatamente o que eu disse. Seu jantar de aniversário. Mudei-me para a cabeceira da mesa, posicionando-me de forma que todos pudessem me ver claramente. 2 semanas atrás, você me disse que seus amigos acham que eu não sou interessante o suficiente para você, que você poderia fazer melhor. Achei que seus amigos deveriam estar aqui quando você descobrisse o quão extraordinária eu tenho sido. Vi o momento em que a ficha caiu, o jeito como o rosto dele empalideceu, o jeito como as mãos se fecharam ao lado do corpo. Siena se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Marcos não me encarava. Devon, de repente, ficou muito interessado no cardápio à sua frente. Apenas Harper olhou diretamente para mim, com uma expressão indecifrável, como se estivesse assistindo a uma peça e ainda não tivesse certeza se era uma tragédia ou uma comédia. Todo mundo aqui tem champanhe, menos você e eu disse, olhando para a MTT. Devemos pegar taças? Temos muito que comemorar. Colette apareceu silenciosamente à porta. 2 taças de champanhe numa bandeja. Ela as colocou nos 2 lugares restantes. Um na cabeceira da mesa onde eu estava, outro ao lado onde a MTT ainda estava parado. Por favor, gesticulei em direção à cadeira dele. Sente-se. Afinal, esta é a sua festa. Ele sentou-se lentamente, como um homem caminhando para uma armadilha que podia ver, mas da qual não conseguia escapar. O cômodo estava completamente silencioso, exceto pelo som suave do champanhe sendo servido, as bolhas subindo nas taças de cristal, a expectativa tão palpável que quase se podia senti-la. Peguei meu copo e sorri para a mesa cheia de pessoas que haviam decidido que eu não merecia atenção. Vamos começar? O sommelier se movia ao redor da mesa com uma destreza que demonstrava falta de prática, enchendo 12 taças de champanhe com um líquido dourado que captava a luz como promessas prestes a serem quebradas. Eu fiquei completamente imóvel na cabeceira da mesa, observando as bolhas subirem no cristal, enquanto a MTT permanecia congelado, meio em pé, meio sentado, sua confusão se transformando em algo mais próximo do pavor. Quando o último copo foi enchido e o Somo se retirou pela porta com um aceno discreto, deixei o silêncio se prolongar. Deixe que a situação fique desconfortável. Deixe que todos naquela sala se absorvam em sua incerteza por exatamente 15 segundos antes de eu falar. Há 2 semanas, minha voz começou a ficar mais clara e nivelada. O EMTT chegou em casa e me disse que os amigos dele acham que eu não sou boa o suficiente para ele, que ele poderia fazer melhor. As palavras caíram como granadas. O rosto de Siena empalideceu tão rápido que pensei que ela fosse desmaiar.
Marcos subitamente demonstrou um intenso interesse pelo guardanapo dobrado em seu prato. O maxilar de Devon se contraiu. Harper, a única pessoa na sala que parecia genuinamente surpresa em vez de culpada, virou-se para encarar a MTT com uma expressão que eu não consegui decifrar. E sabe de uma coisa? Continuei, mantendo um tom de conversa leve, quase descontraído. Ele tinha toda a razão. Vi a confusão se espalhar pela sala. Não era esse o roteiro que alguém esperava. Eu não sou notável o suficiente. Sou notável de maneiras que ele nunca se preocupou em notar. De maneiras que nenhum de vocês se preocupou em perguntar. Peguei meu celular e o conectei à tela no canto. O primeiro slide apareceu. Limpo, profissional, inegável. Esta é a minha empresa, a Shorting Crisis Management. O logotipo preencheu a tela. Simples, elegante, profissional. Durante 3 anos, enquanto a MTT colecionava seus prêmios de arquitetura e me apresentava em festas como sua esposa, que presta consultoria freelance, minha sócia Maia e eu administrávamos uma empresa boutique de gerenciamento de crises especializada em empresas de tecnologia. Passei para o próximo slide. Uma lista de serviços cuidadosamente redigida para proteger a confidencialidade do cliente, mas específica o suficiente para transmitir o escopo. Lidamos com os desastres que outras consultorias não aceitam. Vazamentos de dados que afetam milhões de usuários. Pesadelos de relações públicas envolvendo má conduta de executivos. Escândalos corporativos que poderiam destruir empresas se mal administrados eram discretos, eficazes e muito, muito caros. Próximo slide. Depoimentos de clientes com nomes omitidos. Estudos de caso com detalhes de identificação removidos. Gráficos de receita mostrando crescimento exponencial ao longo de 3 anos. Ouvi alguém inspirar profundamente. Não consegui identificar quem era. No ano passado, construímos 4,2 milhões de dólares. Este ano, estamos a caminho de alcançar 6,8 milhões de dólares. 6 meses atrás, 2 empresas da Fortune 500 nos procuraram com propostas de aquisição. Deixei a informação se assentar, observando as expressões faciais enquanto os números não correspondiam à narrativa que haviam construído sobre mim. Esta manhã, eu disse, passando para o próximo slide. Finalizamos a aquisição. O anúncio da Catalyst Ventures preencheu a tela. Papel timbrado oficial, linguagem jurídica e, na parte inferior, o número que fez as mãos do meu contador tremerem quando ele me mostrou a confirmação da transferência bancária. 60% da empresa foi vendida para a Catalyst Ventures por 21 milhões de dólares. Minha parte, após a divisão com meu sócio e o pagamento aos investidores iniciais, ficou em 12,7 milhões de dólares. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem mesmo o som da respiração. Apenas 12 pessoas imóveis. Taças de champanhe suspensas. Cérebros tentando reconciliar a mulher parada à sua frente com aquela que eles descartaram como insignificante. Eu os deixei absorver a informação. Deixei o número ecoar no espaço silencioso. Em seguida, passei para o próximo slide. Mas deixe-me mostrar-lhe outra coisa, porque o mais notável não é apenas o que eu construí. É o que eu construí enquanto todos presumiam que eu não estava construindo nada. Os extratos bancários apareceram na tela. Minha conta e nossa conta conjunta lado a lado, mostrando as transferências mensais dos últimos 18 meses. Esses são os depósitos que fiz para cobrir as despesas da nossa casa depois que a empresa do EMTT se reestruturou e cortou o salário dele em 30%. Ele ficou constrangido com o corte salarial, então, discretamente, transferi dinheiro da minha conta empresarial para nossa conta conjunta. O suficiente para cobrir a diferença e ele não precisar se preocupar. A MTT emitiu um som, algo entre um suspiro e um gemido. Eu não olhei para ele. Mantive meus olhos na tela, nas evidências que não podiam ser contestadas. Próximo slide. Recibos de aluguel de 5 e 6 anos atrás. Estes são dos 2 anos após a MTT ter concluído o mestrado. Enquanto ele fazia estágio em escritórios de arquitetura que não pagavam nada, mas prometiam experiência, eu paguei o aluguel de nós dois por 24 meses. Próximo slide. Uma transferência bancária de 15 mil dólares.
Este é o empréstimo que concedi ao EMTT para a compra de equipamentos fotográficos profissionais, equipamentos de ponta para fotografia arquitetônica, para que seu portfólio se destacasse. O contrato de empréstimo dizia que ele o pagaria quando recebesse seu primeiro salário de verdade. Isso foi há 4 anos. Nunca mais tocamos no assunto. Eu conseguia sentir o olhar fixo de EMTT em mim. Sentia o peso do seu olhar, mas mantive o foco à frente. Próximo slide. Uma fatura de uma empresa de desenvolvimento web. $8.000 para um redesenho profissional do site. Seu site de portfólio, aquele que o ajudou a conseguir o emprego na Morrison & Associates. Próximo slide. Outra fatura. $3.000 referentes à sua filiação ao Instituto Americano de Arquitetos, cursos de desenvolvimento profissional, eventos de networking e materiais para apresentações. Slide após slide, um rastro de apoio que havia permanecido invisível porque eu nunca exigi reconhecimento por isso, nunca mencionei isso, nunca usei isso contra ele. Os recibos iam sendo somados em tempo real na tela, jantares que eu havia pago enquanto ele estava em eventos de networking, o seguro do carro que eu havia coberto. As 1000 pequenas despesas que se acumulam quando você está construindo uma vida com alguém e uma pessoa, silenciosamente, carrega mais peso do que a outra percebe. Nunca pensei nisso como uma forma de marcar pontos, disse baixinho. Pensei nisso como parceria, como amor, como trabalho invisível que mantém as famílias unidas. Finalmente olhei para a EMTT. Seu rosto estava pálido, suas mãos agarravam a borda da mesa como se precisasse de algo sólido para se segurar. Mas, olhando para esses números agora, percebo o que eu realmente estava fazendo. Eu estava subsidiando seu ego, financiando a ficção de que você era o bem-sucedido, o provedor, o marido extraordinário e generoso o suficiente para se casar com alguém comum. Virei-me para encarar a mesa inteira. E todos vocês ajudaram a manter essa ficção porque era mais fácil presumir que eu era uma pessoa comum do que perguntar o que eu realmente fazia. É mais fácil me julgar por não ter um cargo impressionante do que se perguntar se talvez eu estivesse construindo algo que vocês não conseguiam ver. Siena chorava em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto sem parar. Marcos estava com a cabeça entre as mãos. Devon encarava a mesa como se quisesse que ela o engolisse. Harper ainda olhava para a MTT com aquela expressão indecifrável, algo entre decepção e repulsa. O apartamento em que moramos, continuei. O contrato de aluguel está em meu nome, desde antes de nos casarmos. A MTT se mudou para cá comigo, e não o contrário. Os móveis, as obras de arte, o carro que ele dirige. Comprei tudo. Não porque eu estivesse contando os pontos, mas porque eu tinha o dinheiro e ele tinha empréstimos estudantis que estava pagando. Desconectei meu celular da tela. Os slides desapareceram, deixando apenas um retângulo branco em branco que, de alguma forma, parecia mais impactante do que as imagens. Mantive tudo isso em segredo porque achava que era isso que uma boa esposa fazia. Achava que ser extraordinária significava ser invisível. Achava que amar significava me fazer menor para que meu parceiro se sentisse maior. Peguei minha taça de champanhe. O peso dela parecia ter um significado cerimonial importante. Eu estava enganada sobre tudo isso. E a MTT, você também estava errado. Não sobre eu ser uma pessoa comum. Você estava errado sobre o que significa ser extraordinário. Levantei o copo, observando a luz incidir no líquido, criando pequenos prismas que se espalhavam pela toalha de mesa branca. Eu paguei por este jantar, cada prato, cada harmonização de vinhos, cada momento desta noite. Considere isso um presente de aniversário em um pacote de indenização. Todos vocês poderão desfrutar de um menu degustação de $400 por pessoa, cortesia da esposa sem graça, que aparentemente não valia a pena manter por perto. Observei cada um deles individualmente. Siena com suas lágrimas, Marcos com sua vergonha, Devon com seu silêncio, Harper com seu julgamento e, finalmente, a MTT, que parecia um homem assistindo a todo o seu conceito de si mesmo desmoronar em tempo real. Para encontrar algo melhor, eu disse, com a voz firme, clara e definitiva. Que todos vocês aprendam, eventualmente, a diferença entre o que é extraordinário e o que é apenas visível. Eu bebi. O champanhe estava excelente, fresco, complexo, caro, tudo o que aquele momento exigia. Coloquei o copo na mesa com um leve tilintar que, de alguma forma, soou como um fim.
Então saí do Italier russo para a noite fresca de São Francisco, deixando para trás o jantar de aniversário, o casamento e a vida que construí em torno de pessoas que nunca se deram ao trabalho de olhar com atenção suficiente para me enxergar. Atrás de mim, através do vidro, ouvi a explosão de vozes. Choque, raiva e confusão colidindo ao mesmo tempo. Mas não olhei para trás. Eu já havia dito tudo o que precisava ser dito. O resto era apenas ruído. A caminhada até meu carro pareceu mais longa do que realmente foi. Cada passo para longe da Italier russo era um passo para uma versão da minha vida que eu jamais imaginara. Não divorciada, ainda não, mas fundamentalmente transformada de maneiras irreversíveis. Dirigi para casa no piloto automático, mal percebendo os semáforos ou as ruas por onde já havia passado 1000 vezes. Minhas mãos estavam firmes no volante. Minha respiração estava regular. Eu me sentia calmo de uma forma que deveria ser perturbadora, mas, por algum motivo, não era. O apartamento estava escuro quando entrei. Não acendi as luzes. Apenas caminhei até as janelas com vista para a cidade e fiquei ali observando São Francisco se preparar para dormir. Luzes se apagando nos prédios de escritórios. Últimos pedidos nos bares. O ritmo da cidade desacelerando para o seu ritmo noturno. Meu celular estava no silencioso, mas eu conseguia ver a tela acendendo no balcão. Mensagem após mensagem. Eu não as li. Em vez disso, sentei-me no sofá no escuro e esperei. Esperar o quê? Eu não tinha muita certeza. Luto, talvez? Arrependimento? As consequências emocionais de detonar 7 anos de casamento diante de uma plateia. Mas nada disso aconteceu, apenas aquela mesma certeza clara e calma de que eu havia feito exatamente o que precisava ser feito. Devo ter cochilado em algum momento, porque acordei assustado com o toque do meu telefone às 4h17 da manhã. A tela mostrava um número desconhecido. DDD de São Francisco. Fiquei olhando para a tela por 3 toques, debatendo se deveria ou não responder, até que a curiosidade falou mais alto. Olá, por favor. A voz de uma mulher estava embargada pelo choro. Algo aconteceu esta noite e tem a ver com você. Endireitei-me na cadeira, tentando identificar a voz em meio às lágrimas e à respiração ofegante. Por favor, responda. Por favor. Preciso falar com você. Eu respondi. Perguntei, quem é? É a Siena, do jantar. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Fim, o amigo que disse a Int que eu era chato, que iniciou a conversa que o levou a fazer as malas e anunciar que podia fazer melhor. Levantei-me, fui até a cozinha e me servi um copo d'água. Deixei-a chorar enquanto eu bebia. Siena, eu disse finalmente, com a voz calma e clínica, o tom que eu usava com clientes em crise. São 4 da manhã. O que aconteceu depois que você saiu? Ela conseguiu dizer entre soluços. Tudo desmoronou. Ement tentou justificar. Tentou dizer que você estava exagerando. Que a empresa não era realmente sua. Que você só estava tentando fazê-lo parecer mal. Encostei-me ao balcão, com a espuma pressionada contra a orelha, esperando. Mas Harper pegou o celular. Encontrou o comunicado de imprensa. Foi publicado às 11. Está em todo lugar. Core em todo lugar. Techunxian, Forbes, LinkedIn. A empresa de gestão de crises Assured foi adquirida por um valor milionário. Sua foto está lá com a dos seus sócios. Toda a história sobre a construção da empresa em segredo. Peguei meu próprio celular com a mão livre e percorri as notificações que vinha ignorando. Ele tinha razão. O comunicado de imprensa de Jordan havia se espalhado rapidamente por todo o ecossistema de notícias de tecnologia. Meu rosto e minhas fotos estavam na página inicial do TechCrunch. A Forbes já havia publicado um artigo com a manchete, "As CEOs invisíveis." Como 2 mulheres construíram uma empresa de 8 dígitos enquanto ninguém estava olhando. Ficamos todos olhando para ele, continuou Siena, com a voz embargada. Estávamos sentados naquele restaurante, com o seu champanhe e o seu jantar caro. E ficamos olhando para o homem que nos disse que a esposa dele era comum, enquanto a internet inteira descobria a verdade. E o que o EMTT fez? Perguntei.
Ele tentou ir embora, simplesmente se levantou e tentou sair, mas Marcos o impediu. Disse que eles ainda não tinham terminado de conversar, então todos o seguimos até a calçada. Eu conseguia imaginar a cena. Os 5 parados na rua em frente a um dos melhores restaurantes de São Francisco. A multidão de sábado à noite passando por ali, protagonizando o tipo de confronto que atrai olhares. Estávamos com raiva, disse Siena. Todas nós. Até mesmo Devon, que nunca se irrita com nada. Nos sentimos usadas, como se a MTT também tivesse mentido para nós, nos fazendo parecer pequenas para que ele pudesse se sentir importante. O que você disse para ele? Marcos perguntou por que você esconderia um sucesso desses do seu próprio marido, a menos que não confiasse nele. Devon perguntou se a MTT alguma vez havia de fato perguntado sobre o seu trabalho ou se simplesmente presumia saber tudo o que valia a pena saber sobre você. Ela fez uma pausa, lutando para controlar a respiração, e o paramédico não conseguiu responder. Ele apenas ficou parado, com a boca abrindo e fechando, sem conseguir dizer nada. Ouvi sons abafados ao fundo, Siena soando o nariz, tentando se recompor. Harper era pior, ela continuou. Ela simplesmente olhou para ele com uma expressão de completo desgosto e disse: você estava vivendo às custas do dinheiro da sua esposa enquanto nos dizia que ela não era ninguém. E foi aí que a MTT desabou. Desabou como? Chorando ali mesmo na calçada. Ele começou a dizer que não sabia que você tinha escondido isso dele, que não era justo você o surpreender daquela forma na frente de todos. A voz de Siena baixou quase a um sussurro. Mas Marcos disse algo que o fez calar completamente. O que disse Marcos? Ele disse: em 7 anos de casamento, você alguma vez perguntou à sua esposa em que ela estava realmente trabalhando, com o que ela se importava, o que ela estava construindo, ou você simplesmente presumiu que ela estava lá para te aplaudir? A pergunta pairava entre nós através da linha telefônica, a mesma pergunta que eu vinha me fazendo há semanas. Será que a MTT alguma vez se perguntou de verdade? Será que alguma vez olhou para mim e se questionou se não haveria algo mais além daquilo que ele conseguia ver? A resposta era óbvia e dolorosa. Não, ele nunca tinha. Ele também não tinha resposta para isso, disse Siena. Ficamos ali parados, chorando, enquanto as pessoas passavam olhando para nós. Finalmente, Harper chamou um carro para ele, disse para ele ir até a casa de Marcos, como havia planejado, e pensar no tipo de pessoa em que havia se tornado. É por isso que você está ligando? Perguntei. Para me dar informações sobre a pane do EMTT. Não, estou ligando porque ela parou de chorar ainda mais. Porque preciso que você saiba que estávamos errados. Completamente errados, terrivelmente errados sobre você. Sobre o que é ser extraordinário, sobre tudo. Esperei que ela continuasse. Eu que comecei essa conversa, disse ela. No jantar, 2 semanas atrás, tínhamos bebido vinho demais e estávamos falando sobre relacionamentos, carreira e coisas da vida. E eu disse, meu Deus, eu disse que você era doce, mas entediante. E talvez o EMTT devesse pensar grande. Talvez ele devesse estar com alguém mais ambiciosa, mais empolgante, alguém que estivesse à altura do seu nível de sucesso. E todos concordaram. Eu disse, não é uma pergunta. Sim, todos concordaram porque era fácil olhar para você e tirar conclusões precipitadas. É fácil ver uma esposa quieta em eventos de trabalho e pensar que ela não deve ter nada de interessante acontecendo em sua vida. É fácil nunca fazer perguntas. Siena, falei com a voz mais firme. Por que você está me ligando às 4 da manhã? Porque o EMTT está destruído e eu não sei se ele está chorando porque te magoou ou porque agora todos sabem a verdade. E eu preciso saber qual deles é, preciso saber se alguma parte dele realmente se sente mal pelo que fez com você ou se ele está apenas envergonhado por todos terem descoberto. Refleti sobre essa distinção. A diferença entre remorso e arrependimento, entre sentir remorso pelo mal causado e sentir remorso pelas consequências que se enfrenta. São 2 coisas muito diferentes. Eu disse que sim. A voz de Siena era baixa. São sim. E eu não acho que seja a primeira opção. Você provavelmente tem razão. Existe alguma chance? Perguntou ela de repente, em um tom de desespero. Alguma chance de você perdoá-lo? De tentar de novo?
ele tem mandado mensagens para todos nós, dizendo que agora entende o que fez e que quer consertar as coisas. Voltei para a janela, olhei para a cidade, começando a despertar. Cedo da manhã, corredores, caminhões de entrega, o sol começando a clarear o céu, transformando-o de preto em um azul profundo. Não, eu disse. Não há a menor chance. Mas se ele realmente aprendeu, se ele realmente mudou, Siena, ele não mudou. Ele foi pego. Há uma diferença. Encostei a testa no vidro frio. E mesmo que ele tivesse mudado, mesmo que isso de alguma forma o transformasse em uma pessoa capaz de me enxergar claramente, eu não quero estar lá para presenciar essa transformação. Eu não quero ser cobaia para o crescimento dele. Então, acabou mesmo. Acabou no momento em que ele fez as malas, eu disse. Tudo desde então tem sido apenas um epílogo. Ela ficou em silêncio por um longo momento. E então, o que você fez esta noite, revelando a verdade para todos nós desse jeito? Foi vingança? Refleti sobre a questão honestamente. Não, respondi por fim. Não era vingança. Vingança exige desejar que alguém sofra. Eu não queria isso. Eu só queria que as pessoas parassem de viver na ficção confortável que o EMTT havia construído. Eu queria que a verdade fosse visível. Bem, agora está, disse Siena suavemente. Muito, muito visível. Ótimo. Cora. Sua voz estava hesitante agora, como se ela tivesse medo de perguntar, mas precisasse fazê-lo mesmo assim. Você nos odeia pelo que dissemos? Pelo jeito que falamos de você? Não, respondi, surpreendendo-me com a honestidade das minhas palavras. Eu não te odeio. Simplesmente não penso mais em você. Aquilo pareceu ter me atingido com mais força do que o ódio teria atingido. Tenho que ir, eu disse. Está tarde ou cedo, seja lá o que for. Eles te agradeceram por atender e eu sinto muito por tudo isso. Eu sei, eu disse, mas Siena, não me ligue de novo. Desliguei antes que ela pudesse responder. O céu estava definitivamente mais claro agora. Amanhã estava chegando, quer eu estivesse pronto para ela ou não. Olhei para o meu celular e vi as 53 mensagens não lidas, as notificações de sites de notícias e do LinkedIn, e pessoas com quem não falava há anos entrando em contato de repente para me parabenizar. Desliguei o telefone completamente. Depois fui para a cama e dormi melhor do que nos últimos meses. Acordei às 11h30 com a luz do sol entrando pelas janelas que eu havia esquecido de fechar e a vibração insistente do meu celular encostado no criado mudo. Por um instante, não me lembrava onde estava nem porque me sentia simultaneamente exausta e agitada. Depois, tudo voltou à minha memória. O jantar, a apresentação, a saída do Elier russo, o telefonema da Siena às 4 da manhã. Peguei meu celular e me arrependi imediatamente. 53 e-mails não lidos, 27 chamadas perdidas, mensagens de texto que pararam de carregar por serem muitas para exibir de uma só vez. Primeiro, percorri os e-mails rapidamente, observando os assuntos desaparecerem. Pedido de entrevista, convite para o podcast da Forbes. Como eu construí isso? O TechCrunch quer te destacar. Revista Entrepreneur, seu agente literário interessado em contratos para seu livro. Parabéns de ex-clientes. Mensagens de investidores com quem conversei uma vez em conferências anos atrás. De repente, eles se lembram do meu nome e perguntam sobre oportunidades de expansão. 3 produtores de podcast diferentes queriam que eu contasse a história de como construí uma empresa em segredo. E as manchetes. Meu Deus, as manchetes. Abri o Safari e digitei meu nome. Os resultados preencheram a tela. Casamento de mulher de reputação duvidosa termina após marido chamá-la de insignificante. A mulher que construiu uma empresa de figuras de 8 dígitos enquanto o marido a considerava uma ninguém. De invisível a imparável. A vingança de uma mulher por ser subestimada. Executiva de tecnologia expõe o desprezo do marido em sua própria festa de aniversário. Alguns artigos foram compreensivos, retratando-me como uma mulher que finalmente se impôs. Outros foram críticos, usando palavras como calculista, vingativa e humilhação pública. Um artigo de opinião questionava se alguém que transformaria um jantar de aniversário em arma teria a estabilidade emocional necessária para administrar uma empresa de gestão de crises.
Todos tinham uma opinião. Todos tinham um ponto de vista. Minha vida havia se tornado uma história que as pessoas contavam para provar qualquer ponto que quisessem sobre casamento, sucesso, dinâmicas de gênero ou vingança. Larguei o telefone e fui fazer café. O apartamento parecia diferente à luz do dia, de alguma forma mais vazio. Embora nada tivesse mudado fisicamente, ainda eram meus móveis, minhas obras de arte nas paredes, minha cafeteira na bancada, mas parecia menos um lar e mais um cenário de teatro aguardando a próxima cena. Eu estava na metade da minha primeira xícara quando alguém bateu na porta. Olhei pelo olho mágico e vi Maia segurando uma sacola de papel e 2 copos de café para a viagem. Trouxe reforços, disse ela quando abri a porta. Bagels daquele lugar na missão que você gosta e um café melhor do que esse que você está bebendo. Ela entrou sem esperar por um convite, colocou tudo no balcão da cozinha e me puxou para um abraço que durou mais do que qualquer um de nós normalmente toleraria. Você conseguiu, disse ela quando finalmente o soltou. Você realmente conseguiu. Conseguiu o quê? Destruiu meu casamento na frente de todos. Parou de me esconder. Ela abriu a sacola, tirou bagels e cream cheese, parou de se diminuir, parou de deixar que ele levasse o crédito pela vida que você construiu. Nos acomodamos no sofá com comida e um café melhor, e Maia me contou sobre sua manhã. Já dei 3 entrevistas, para Forbes, Texuncha e Marketplace da NPR. Recusei outras 5 propostas porque achei que deveríamos coordenar nossas mensagens. Ela deu uma mordida no bagel. Jordan tem lidado com a maioria dos pedidos da imprensa, mas eles querem especificamente nós duas. A história de 2 mulheres construindo algo tão grande e secreto. É um prato cheio para a mídia de negócios no momento. Quão ruim é? Perguntei. As coisas pessoais. Maia pegou o celular e rolou a tela. Está por toda parte. O jantar, a apresentação, o anúncio da aquisição. Alguém no restaurante deve ter comentado, porque há detalhes sobre o que você disse e o que você mostrou na tela. O Twitter está em polvorosa. Metade das pessoas te chama de herói. A outra metade acha que você é um vilão. Ela me entregou o celular. Eu rolei a tela pelos tweets. É isso que queremos dizer quando afirmamos que o trabalho das mulheres é invisível. Ela estava literalmente bancando a vida inteira dele e ele a chamava de insignificante. Imagine ser tão frágil a ponto de não conseguir lidar com o sucesso da sua esposa. Homens são constrangedores. Ela o humilhou no jantar de aniversário dele, na frente de todos os amigos. Isso não é empoderamento, é crueldade. Quem brinca com fogo se queima. Ele a chamou de insignificante. Ela mostrou os comprovantes. Comércio justo. Devolvi o telefone. Não sei se consigo ler mais alguma coisa. Não deveria, disse Maia. Nada disso importa. O que importa é que temos uma empresa para administrar e, de repente, todos sabem quem somos. Ela pousou o bagel. Você se arrepende da forma como fez isso? De ter tornado tudo público no jantar em vez de simplesmente entrar com o pedido de divórcio discretamente? Pensei nisso. Pensei mesmo nisso? Não, respondi finalmente. Não me arrependo de ter dito a verdade. Lamento que tenha sido preciso ele me chamar de insignificante para eu perceber que eu estava me tornando invisível, que passei 7 anos me encolhendo para que ele pudesse se expandir. Maia assentiu lentamente. Você sabe que isso muda tudo, não é? Não podemos voltar a ser anônimas. Agora somos a cara de Ashore. As pessoas vão ter opiniões sobre nós, sobre como nos vestimos, o que dizemos, com quem namoramos, no que acreditamos. Somos figuras públicas agora, quer queiramos ou não. Eu sei. Você está preparado para isso? Olhei para o meu celular e vi 53 e-mails, 27 chamadas perdidas e centenas de notificações de redes sociais que eu nem tinha começado a processar. Acho que sim. Maia ficou mais 1 hora me ajudando a redigir respostas para os pedidos de entrevista mais importantes, coordenando com Jordan a estratégia de comunicação e fazendo uma lista de decisões que precisavam ser tomadas sobre a presença pública da empresa, agora que não éramos mais invisíveis. Quando ela saiu, finalmente abri meu e-mail pessoal e encontrei o que eu vinha evitando. 12 mensagens da MTT enviadas durante a noite e a madrugada.
Eu os li em ordem cronológica, observando a progressão como um timelapse do colapso da autoestima de alguém. 23 horas e 47, que diabos foi isso? Você me humilhou na frente de todo mundo que eu conheço. Como você pôde fazer isso? 0 hora e 23, você planejou isso. Você me armou uma cilada. Me fez de bobo de propósito. 0 hora e 58, eu sei que disse algo que te magoou, mas você não precisava me destruir publicamente. Isso foi cruel. 1 hora e 34 da manhã. Todo mundo está me mandando mensagens. O comunicado de imprensa está em todo lugar. Por que você não me contou? Por que escondeu isso? 2 horas e 15 da manhã. Não entendo. Você nunca me disse que tinha uma empresa. Você nunca disse que era bem-sucedido. Como eu ia saber? 2 horas e 47 da manhã. Eu não sabia que você nos sustentava financeiramente. Você nunca mencionou o aluguel ou os empréstimos. Por que não me contou? Às 3 horas e 3 da manhã, Marcos perguntou se eu alguma vez havia perguntado sobre o seu trabalho. Se eu alguma vez tinha curiosidade em saber o que você estava construindo, e eu não soube responder. 3 horas e 33 da manhã. Agora eu entendo. Entendo o que fiz. Como nunca perguntei. Como nunca olhei. Como te diminuí porque precisava me sentir importante. Não sei se você algum dia lerá isso, mas sinto muito. Não por ter sido pego pelo que fiz com você todos os dias durante 7 anos. A última mensagem foi diferente das outras. Menos defensiva, mais crua, como se ele finalmente tivesse parado de tentar controlar a situação e começado a pensar de fato no que tinha feito. Li 2 vezes, procurando por manipulação na escolha cuidadosa das palavras de alguém tentando produzir uma resposta específica. Encontrei apenas exaustão e algo que talvez fosse uma compreensão genuína. Apaguei todas as 12 mensagens. Enfim, meu telefone tocou. Era Ellen Voice, minha advogada. Boa tarde, disse ela quando atendi, com um tom de advertência na voz que reconheci do nosso primeiro encontro. Espero que tenha descansado depois da sua agitada noite. Por pouco. O que há de errado? A EMTT contratou um advogado esta manhã. Richard Castellano, especialista em direito de família. Ele é caro e agressivo, e me ligou a 1 hora perguntando sobre nossas intenções em relação à separação. Meu estômago já deu um nó. Ele se move rápido. É por isso que ele é caro. Ouvi um barulho de papéis do lado dela. Eu disse a ele que você está preparada para entrar com o pedido de divórcio. Que você não está reivindicando nenhum bem comum, visto que o apartamento e os ativos da empresa são claramente bens particulares. Mas Cora, você precisa se preparar para o que está por vir. O que está por vir? Richard vai argumentar que a EMTT merece uma compensação por ter apoiado sua carreira durante os primeiros anos de seu casamento. Ele vai pintar o retrato de um marido devotado que sacrificou sua própria ascensão profissional para apoiar as ambições da esposa, e que agora está sendo descartado no momento em que ela alcançou o sucesso. Quase ri. Ele apoiou minha carreira. Paguei nosso aluguel por 2 anos enquanto ele estava desempregado. Eu sei, e temos documentação que comprova isso, mas Richard é muito bom em criar narrativas que os juízes consideram convincentes. Ele argumentará que apoio emocional, auxílio na criação de redes de contatos, administração da casa, tudo isso contribui para o seu sucesso. Caminhei até a janela e olhei para a cidade lá embaixo. Uma tarde de domingo comum, pessoas vivendo suas vidas comuns. Sem a menor ideia de que a minha estava se tornando algo irreconhecível. O que preciso fazer? Nada por enquanto. Apenas esteja ciente de que isso não será rápido nem tranquilo. Richard lutará por um acordo. Ele provavelmente vazará informações para a imprensa para pressioná-lo. Ele tornará isso o mais público e doloroso possível se achar que isso fará pagar. Deixe-o tentar, eu disse. Tenho 7 anos de documentação, extratos bancários, contratos de empréstimo, recibos de cada centavo que gastei apoiando a carreira do EMTT enquanto ele dizia às pessoas que eu não era ninguém. Se Richard quiser tornar isso público, nós o tornaremos muito público. Ellen ficou em silêncio por um momento. Isso é um jogo perigoso. Cora.
Processos de divórcio que se desenrolam na mídia raramente terminam bem para alguém. Nem permanecer invisível, eu disse. Depois que desliguei o telefone, sentei no sofá com meu café frio e fiquei pensando no que viria a seguir. Batalhas judiciais, escrutínio da mídia, cada detalhe do meu casamento e dos meus negócios dissecado por estranhos com opiniões próprias. Meu celular vibrou. Uma mensagem do Jordan. A CNN quer você para uma entrevista amanhã. Programa matinal. Você está pronto para a televisão? Olhei para o meu reflexo na tela escura da TV do outro lado da sala. Cabelo despenteado, sem maquiagem, vestindo as roupas de ontem, com as quais eu havia adormecido. Eu não parecia estar preparada para a televisão. Não parecia estar preparada para nada disso. Mas, preparada ou não, eu já estava dentro dela. Sim, respondi. Envie-me os detalhes, porque se eu vou ser visível, que seja impossível não me notar. A entrevista na CNN foi ao ar numa manhã de terça-feira. Eu a assisti do camarim de um estúdio de podcast em Oakland, onde eu tinha uma gravação agendada para seguir. Meu celular estava no silencioso, o café esfriando na minha mão. O apresentador fez perguntas previsíveis sobre a aquisição, sobre construir uma empresa em segredo, sobre como era finalmente estar sob os holofotes. Eu havia dado respostas cuidadosas, aquelas que Jordan e eu tínhamos ensaiado, profissionais, ponderadas, focadas nos negócios em vez do drama pessoal que todos realmente queriam ouvir. Mas então ela fez a pergunta para a qual eu não estava preparada. Você acha que seu marido alguma vez te amou? Eu tinha pausado a tela e me observei naquele momento, vendo algo passar rapidamente pelo meu rosto, algo que eu não conseguia identificar. Acho que ele amou a versão de mim que se encaixava na história dele. Eu disse, finalmente. A questão é se isso pode ser considerado amor. O vídeo viralizou em poucas horas. À tarde, já havia se transformado em memes, citados em artigos de opinião debatidos no Twitter por pessoas que nunca tinham nos conhecido, mas que tinham opiniões fortes sobre como o amor deveria ser. Isso foi há 8 semanas. Agora era início de dezembro e eu estava no novo escritório que Maia e eu tínhamos alugado no 43º andar do Distrito Financeiro, olhando para a Bahia através de janelas do chão ao teto que faziam toda a cidade parecer algo que nos pertencia. O espaço era tudo o que sonhávamos naquelas noites de 3 anos atrás, quando ainda estávamos construindo em segredo. Paredes de tijolos aparentes, planta aberta com mesas de altura ajustável e espaços colaborativos. Uma sala de conferências com uma vista tão deslumbrante que, por vezes, os clientes perdiam o fio da meada a meio da frase, distraídos pela ponte, pela água e pela sensação de estarem a tomar decisões no topo do mundo. Tínhamos 40 funcionários, agora uma equipe de verdade com cartões de visita, assinaturas de e-mail e planos de previdência privada. Clientes em 6 países e projeções de receita que faziam o preço de aquisição de $21 milhões parecer insignificante. Maia me encontrou na janela, com 2 cafés nas mãos. Ela me ofereceu um sem dizer nada e ficamos ali juntas, observando a cidade se movimentar lá embaixo. O artigo da Forbes já está no ar, ela disse finalmente. Peguei meu celular. Lá estava ele. As potências invisíveis. Como Cora Shore construiu uma empresa de 8 dígitos enquanto seu marido a considerava uma pessoa comum. A manchete me deixou irritado. Eu havia pedido que eles se concentrassem no negócio, no trabalho que Maia e eu tínhamos feito, na abordagem inovadora que adotamos para o gerenciamento de crises. Mas os editores adoraram o enfoque pessoal, e meu enfoque pessoal se tornou a história que todos queriam contar. É bom. Maia disse que é muito bom. Eles se concentraram na empresa, nas histórias de sucesso de nossos clientes e na metodologia que desenvolvemos. Os aspectos pessoais são apenas contexto. Percorre o artigo. Ele tinha razão. Estava bem escrito, imparcial e abrangente. Mas as citações escolhidas eram todas sobre casamento, invisibilidade e o que acontece quando alguém finalmente se recusa a permanecer pequeno. Os comentários são brutais, eu disse, continuando a rolar a página. Não leia os comentários. Nunca leia os comentários. Mas não consegui me conter. As opiniões variavam de apoio a ataques cruéis. Todos projetando suas próprias experiências e queixas na minha história. Ela é uma heroína por expô-lo. Ela é vingativa por humilhá-lo publicamente.
É assim que o feminismo se manifesta. É assim que o narcisismo se manifesta. Bloqueei meu celular e o guardei no bolso. Como você está? Perguntou Maia. De verdade? Não sei, respondi sinceramente. Alguns dias me sinto lúcida, forte e certa de que fiz a coisa certa. Outros dias me pergunto se poderia ter lidado com a situação de forma diferente, ter sido menos pública, menos dramática. Você não fez drama. Você foi honesta. Há uma diferença. Diga isso para a internet. Maia se virou completamente para me encarar. Cora, você passou 7 anos se fazendo de invisível para que seu marido se sentisse impressionante. Você construiu uma empresa multimilionária enquanto ele dizia às pessoas que você fazia trabalhos freelance. Quando finalmente contou a verdade sobre quem você era e o que havia construído, as pessoas chamaram isso de vingança. Mas não era vingança. Era apenas uma recusa em participar de suas ficções. Eu sabia que ela tinha razão. Sabia disso intelectualmente, mas saber algo e senti-lo são coisas diferentes. Meu telefone vibrou. Um e-mail de um endereço que eu não reconhecia, mas com um nome familiar. É MTT. Encarei-o por um longo momento antes de abri-lo. Tive tempo para pensar, para realmente pensar sobre o que fiz, o que disse, quem eu era. Você me perguntou uma vez o que eu achava da sua verdadeira opinião, e eu disse que meus amigos talvez tivessem razão ao dizer que você não era impressionante o suficiente. Agora percebi que a única coisa pouco impressionante em nosso casamento era minha incapacidade de enxergar o que estava bem na minha frente. Você estava construindo um império enquanto eu construía meu ego. Você estava criando algo significativo enquanto eu criava uma imagem. Não espero perdão. Não o mereço. Só queria que você soubesse que agora eu te vejo. Vejo você de verdade. E você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Sinto muito que tenha demorado para você perceber isso. Li 2 vezes, procurando vestígios da sensação que tive há 9 anos, quando conheci naquela cafeteria em Portland. A empolgação, a esperança, a crença de que estávamos construindo algo real juntos, não encontraram nada além do reconhecimento silencioso de que algumas lições chegam tarde demais. Apaguei o e-mail e guardei o celular. Ele entrou em contato de novo. Maia perguntou. Última vez, vou bloquear o endereço. Ótimo. Ficamos mais alguns minutos na janela observando a cidade antes de Maia ter que sair para uma reunião com um cliente. Fiquei para trás, olhando para a Bahia, para as pontes que ligam São Francisco ao resto do mundo, para os barcos que cortam a água cinzenta com linhas brancas. 1 mês depois, fiz meu primeiro discurso de abertura. A conferência de tecnologia em Austin tinha 2.000 pessoas presentes, a maioria mais jovem do que eu, mais ambiciosa do que eu, tentando construir o tipo de empresa que Maia e eu já tínhamos vendido. Eu estava nos bastidores, ouvindo minha apresentação, sentindo aquele terror peculiar de saber que você está prestes a entrar em um palco sob luzes tão fortes que podem te cegar. Por favor, recebam Cora Shord, CEO da Shord Team Crisis Management. Os aplausos começaram e eu saí para a luz. Falei durante 30 minutos sobre a invisibilidade como estratégia, sobre construir nas sombras até que o que você criou se torne inegável. Falei sobre o preço de se diminuir, sobre os anos que passei menosprezando minhas próprias conquistas, porque achava que era isso que uma parceria exigia. E falei sobre o momento em que decidi parar. Não porque eu quisesse vingança, embora fosse assim que todos interpretassem, mas porque finalmente entendi que o que me tornava extraordinária não era algo que outra pessoa decidisse sobre mim. Os aplausos quando terminei foram estrondosos. As pessoas se levantaram, algumas chorando. Depois, no camarim, uma jovem se aproximou de mim. Ela não devia ter mais de 25 anos, com os olhos brilhando com aquela fome peculiar que surge do desejo de provar que se é digna do espaço que se ocupa. Meu namorado me disse que eu deveria me concentrar em apoiar a startup dele em vez de construir a minha própria, ela disse. Ele disse que 2 empreendedores em um relacionamento seriam muito competitivos, que alguém precisava ser o sistema de apoio. O que você disse? Perguntei. Nada ainda, mas depois de ouvir o que você disse, vou para casa e terminar com ele. Eu sorri. Ótimo. É isso que você faria no meu lugar? Refleti sobre esses 7 anos apoiando a carreira do EMTT enquanto construía a minha própria em silêncio.
Sobre o preço da invisibilidade e o custo da visibilidade, sobre a mulher que eu fui e a mulher em que me tornei. Eu faria a mim mesma uma pergunta. Eu disse: ele faz você se sentir maior ou menor? Estar com ele expande ou restringe sua noção do que é possível? Se a resposta for o restringir, você já sabe o que fazer. Ela sentiu com a cabeça, agradeceu-me e afastou-se com um passo determinado que sugeria que já tinha tomado a sua decisão. Numa sexta-feira à noite, em meados de dezembro, 3 meses depois do jantar que mudou tudo, eu estava no meu apartamento. Meu apartamento, pago com o dinheiro que ganhei, estava mobiliado com móveis que eu escolhi e tinha vista para São Francisco brilhando no crepúsculo de inverno. Meu celular vibrou. Era Maia perguntando se eu queria jantar. No restaurante Thai, no bairro Mission. Respondi: te vejo em 30 minutos. Às vezes eu pensava no EMTT. Me perguntava se ele tinha aprendido a lição ou apenas aprendido a disfarçar melhor suas suposições com a próxima pessoa. Fiquei pensando se ele contava a versão dele da nossa história em jantares, se fazendo de vítima de uma mulher vingativa que escondia o próprio sucesso para fazê-lo parecer mal. Pensei em Siena, Marcus, Devon e Harper. Se eles haviam mudado a forma como avaliavam as pessoas ou apenas se tornado mais cautelosos ao expressar seus julgamentos em voz alta. Mas, acima de tudo, pensei na mulher que eu tinha sido, aquela que se diminuía, que construía impérios em segredo, que acreditava que amar significava desaparecer até não restar nada de si mesma além do reflexo nos olhos de outra pessoa. E pensei na mulher em que me transformei, visível, valorizada, finalmente ocupando o espaço que conquistei. A MTT havia me chamado de pessoa comum e, ao fazer isso, me deu permissão para parar de representar, parar de me encolher, parar de pedir permissão para ser exatamente tão extraordinária quanto sempre fui. Peguei meu casaco e as chaves, tranquei a porta atrás de mim e saí para a noite de dezembro. A cidade fervilhava de luzes, movimento e possibilidades, e eu finalmente, inegavelmente, inesquecivelmente, estava visível. Essa revolução silenciosa, da invisibilidade à inesquecibilidade, acabou se revelando a coisa mais notável de todas. Se você se interessou por essa história de recuperação do seu poder do começo ao fim, clique no botão curtir agora mesmo. A minha parte favorita foi quando a Cora revelou os extratos bancários no jantar de aniversário, mostrando quem realmente financiou tudo. Qual foi o seu momento favorito? Deixe um comentário abaixo. Não perca mais histórias inspiradoras como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.